Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade que nós estamos tendo, né, irmãos, de estar juntos, junto com os irmãos, desfrutando da mesa do Senhor, desfrutando da palavra do Senhor. É muito bom, né, irmãos? Mesmo, a gente sempre compartilha, né, irmãos, essa questão, mas é muito encorajador, mesmo nos tempos de pandemia que nós temos vivido, nós podemos estarmos junto com os irmãos, porque isso nos fortalece, isso gera esperança em nós, né? Isso a cada dia nos encoraja a estar mais junto do Senhor também e dos irmãos. Hoje, né, irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem do Alimento Diário, né, compartilharmos o que nós desfrutamos, e nós chegamos à mensagem 3 do Alimento Diário, que o título é O Grande Mistério da Piedade, né, que é Deus se manifestado na carne, que nós temos desfrutado. E está dentro do encargo, que é a igreja, coluna e base da verdade, né? Então, o Senhor quer fazer da igreja a coluna e a base da verdade que sustenta. Mas para isso, irmãos, o Senhor nos deu alguns recursos para nós desfrutarmos desse ponto. E também para nós desfrutarmos do grande mistério da piedade, que é Deus se manifestado na carne. O Senhor quer isso em nós. Para isso, eu queria compartilhar com os irmãos 2 pontos que eu toquei essa semana com relação a esse sentimento, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 12. Como o irmão orou hoje no início da reunião, ele falou, né, que a vida do Senhor em nós nos ensina a vencer. Nós temos visto, né, irmão, que hoje, a cada dia as coisas têm ficado mais difíceis, né? Nós temos vivido aí os tempos finais, como o irmão tem compartilhado conosco, nós temos vivido aí os tempos que antecedem a volta do Senhor, e cada dia a gente vê a situação ficando mais difícil, passando por algumas situações, mas o Senhor, ele nos encoraja com a palavra dele. O Senhor, ele nos fortalece. Por isso que Paulo encorajou Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 12, que fala assim, combate o bom combate. Então, o Senhor, ele tem uma carreira para cada um de nós. O Senhor, ele tem algo preparado para nós, né? E aí ele fala assim, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Paulo falou, né, combate o bom combate. Mas aí, logo em seguida, Paulo falou como é que ele ia combater o bom combate, que era tomando posse da vida eterna. E hoje, irmãos, nós temos essa vida eterna. Por um lado, o Senhor nos salvou e nos deu a salvação, né, eterna, que está lá na frente, mas não é para nós desfrutarmos de algo que está lá na frente, falar, amém, o Senhor me salvou, mas está lá na frente, mas é para nós aplicarmos hoje no nosso dia a dia, né? Nós temos visto, né, como a gente tinha conversado, irmãos, as coisas cada dia mais difíceis, cada dia fica mais corrido, parece que a pressão aumentou, tudo complica mais um pouco, mas como é que nós vamos combater esse bom combate? É desfrutando da vida do Senhor, é tomando posse dessa vida. Tem até um versículo que fala, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa esperança não se limita nas coisas que nós vivemos aqui hoje. A nossa esperança se limita no Senhor. E a nossa verdadeira vida não é a nossa vida que nós temos aqui hoje. Mas que hoje nós vivemos aqui, passamos por várias situações, passamos por algumas experiências. O nosso foco, mano, não é a nossa vida terrena. Nós vivemos, sim, a nossa vida terrena, né? Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, temos nossos afazeres, mas o nosso coração precisa estar lá nas coisas do Senhor. Tem até um versículo e um hino que fala, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. E a vida nos proporciona isso, essa vida do Senhor. E é essa vida, irmãos, que inclusive faz nós estarmos aqui nessa manhã reunidos. O que nós temos em comum nessa manhã? Nós todos somos filhos do Senhor. Nós temos uma vida que nos une, né? E diante disso, eu me lembrei de um versículo durante a semana, irmãos, está em Hebreus capítulo 2, versículo 1, que fala assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E qual a razão, né, irmãos? O que hoje, irmãos, faz nos apegarmos mais ao Senhor? As situações que nós temos vivido hoje, irmãos, elas precisam nos levar para mais perto do Senhor.
Tem até uma outra tradução, uma nota bíblica desse versículo, que fala assim que às vezes nós nos desviamos facilmente. Hoje o que o inimigo mais quer é nos encher de coisas, nos encher de preocupações, nos encher de afazeres, para nós não desfrutarmos do Senhor. A gente acaba que a gente fica tão envolvido, né, com o nosso dia a dia, que nós esquecemos que nós temos um recurso, que é a vida do Senhor dentro de nós, que nos ensina todas as coisas, né? Por isso que Paulo falou, tem o bom combate, mas o Paulo falou que tem o bom combate, mas ele deu o recurso. Então, o Senhor, ele nos permite passar pelas situações hoje, mas ele nos dá a salvação, ele nos dá o recurso, que é a vida dele dentro de nós, que é o próprio Senhor dentro de nós. E nós podemos desfrutar disso, né? Por isso fala, por esta razão, qual a razão, irmãos? Hoje, a nossa vida tem que ser o motivo de nós cada dia buscarmos mais o Senhor. O Senhor, ele deu uma carreira, nós precisamos correr atrás dessa carreira, né? E nos apegarmos, não é só ouvir a palavra do Senhor, mas é nos apegarmos, é tomar posse, lá fala, toma posse da vida eterna. Né? Às vezes nós pegamos esse recurso, né, e foi compartilhado durante o alimento diário, que às vezes a gente até guarda, né, põe numa gaveta e guarda, o Senhor nos salvou, amém, e nós guardamos ali. Mas é uma salvação diária, é uma salvação constante. Todos os dias, irmãos, nós precisamos tomar posse, porque esse é o recurso que o Senhor nos deu. O Senhor quer se manifestar por meio de nós. O Senhor quer se manifestar nas experiências que o Senhor nos dá, é uma oportunidade que o Senhor tem para se expressar, né? Nós temos visto aí, irmãos, que nós temos tantos pedidos de oração, né? Nós temos visto ali no grupo, né, os irmãos pedindo oração, várias situações que nós temos passado, alguns irmãos têm passado também, e coloca ali no grupo, o que nós fazemos? Nós oramos. Irmãos, até a nossa oração pelos irmãos é tomar posse da vida eterna. Às vezes nós vivemos aqui no mundo terreno, né? Terreno, e vem as situações, nos subjugam, mas de repente, irmãos, a luz brilha dentro de nós, nós temos um recurso, que é a vida, é orar. Nós podemos orar. Quando nós oramos por um irmão, nós tomamos posse da vida eterna, porque nós tomamos posse da salvação que o Senhor preparou para nós. Quando nós passamos por alguma situação que nós oramos, nós tomamos posse. Quando nós oramos por algum irmão, ligamos. Quando nós desfrutamos da reunião, quando nós lemos um versículo, nós desfrutamos de algo que é celestial. Nós desfrutamos de algo que é superior a essa vida terrena. E é isso que é o recurso que o Senhor nos deu, é isso que é tomar posse dessa vida, né? Ontem a irmã compartilhou na reunião, né, no pequeno grupo, a irmã estava até compartilhando, que ela falou assim, nossa, às vezes eu nem sei o nome, não conheço o irmão, né, fisicamente, que pediu, que eu estou orando, mas eu choro quando eu oro pela irmã. Eu choro, né, quando eu oro para algum irmão. O que é isso, irmão? É a vida do Senhor. É a vida do Senhor que nos une. É o que nós temos em comum e é o que nos fortalece. É o que nos tira da região terrena, mas nos leva a desfrutar da região celestial. Nos conecta com o próprio Deus, né? Nos conecta com o próprio Senhor. Há algumas semanas atrás, eu tive duas experiências que me fortaleceu, né? Durante essa semana e a semana passada, primeira experiência, eu estava ansioso, preocupado com algumas coisas, né? E lá no trabalho estava me tirando a paz, não estava deixando eu concentrar direito, não estava me angustiando, estava me preocupando bastante. E na hora, irmãos, eu lembrei de um versículo que uma irmã compartilhou, e estava na hora de almoço e o Senhor falou assim, vai orar, né? E aí eu peguei, fui, né, para o carro e comecei a orar. E ali eu comecei a falar para o Senhor tudo que eu estava sentindo, né? As minhas preocupações, comecei a falar para o Senhor as minhas ansiedades. E, de repente, eu não tinha mais o que orar e comecei a lembrar de alguns versículos, né? E comecei a recitar esses versículos e comecei a ler e orar, sozinho ali dentro do carro, mas comecei a ler e orar diante do Senhor, né? E aí orei, irmãos, fechei, né? E voltei para o trabalho. Irmãos, mas aquilo me fortaleceu de uma forma tão rica que eu senti que o Senhor estava cuidando de mim, que eu senti que o Senhor estava me fortalecendo. Vinham as situações, vinham as preocupações, mas eu sentia que tinha algo dentro de mim que me fortalecia, que não deixava eu ficar abatido. E na hora eu senti, irmãos, que era o próprio Senhor. E outra experiência que eu tive também foi durante essa semana agora, né? A gente estava preparando o encargo, né? E num dia do alimento diário eu estava compartilhando sobre a importância, o irmão até compartilhou ontem, a importância de nós exercitarmos o nosso espírito, que está ligado, irmãos, com a questão da vida,
A vida, ela está ali, ela nos dá, né, nos dá a vida, mas também é para ser desfrutada. E ele fala a importância de nós exercitarmos, que é igual um músculo, né, para nós fortalecermos o nosso espírito. E eu estava indo para o trabalho também, novamente, e ali comecei a lembrar de algumas preocupações também, de algumas ansiedades. E na hora, irmãos, o Senhor me lembrou dessa passagem que eu li, né? Falar de exercitar o espírito. E ali mesmo, né, tinha até compartilhado com alguns jovens, eu fui, né, com os olhos fechados e fui invocando o nome do Senhor, fui gritando dentro do carro, né, invocando o nome do Senhor, e aquilo, e orando, e invocando, e aquilo foi me gerando esperança, foi me fortalecendo. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos dá esperança. Porque a palavra do Senhor, ela nos encoraja. Porque essa vida, ela nos fortalece. Ontem o irmão até compartilhou, né? Quando o Senhor estava sendo tentado, o que o Senhor falou para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, hoje, irmãos, nós passamos pelas situações, mas não são essas situações que regem a nossa vida. O que rege a nossa vida, irmão, o que governa a nossa vida é a palavra do Senhor. Nós vivemos, mediante essa vida, segundo aquilo que o Senhor fala para nós, né? Nós passamos pela situação, mas aí o que nós fazemos? Nós levamos ela diante do Senhor. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor pode nos dar. Nós tomamos posse do próprio Senhor, né? Que quando a vida está dentro de nós, o próprio Senhor está dentro de nós, e quando nós exercitamos o Espírito, nós conectamos com o próprio Senhor. E aí nós falamos, Senhor, estou passando por essa situação. Senhor, me ensina a viver essa situação. E eu me lembrei de um versículo, né? E foi um dos versículos que me fez, que a irmã compartilhou no grupo familiar, e que me fez orar diante do Senhor aquele dia que eu estava ansioso, que eu fui no carro e lembrei desse versículo, que é 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 4, versículos 7 ao 9, que fala assim, temos, este tesouro. Qual tesouro, irmãos? O Senhor. Nós temos essa vida. É um tesouro que temos dentro de nós. Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, irmãos, às vezes nós vamos passar por situações que nós vamos ser atribulados. Mas quando nós tomamos posse dessa vida, ela não nos deixa ficar angustiados. Perplexos, mas ela não nos deixa ficar desanimados, porque o Senhor ele está cuidando de nós. Irmãos, nós passamos as mesmas situações que as pessoas, né, lá fora passam, que o mundo passa. Nós podemos passar as mesmas situações, mas o que nos salva é a vida. O que nos diferencia é a vida. Vai vir situações que vão nos atribular, mas nós precisamos tomar posse e falar, Senhor, estou passando por essa situação, porém eu não quero ficar angustiado, porque essa vida que está em mim, ela não me deixa ficar angustiado. O Senhor, ele nos fortalece, né? Tem um versículo que confirma isso, que é até o tema dessa semana, que é 1 Timóteo 3, versículo 16, que é até o hino que nós cantamos, né? Que fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério? Que é Cristo manifestado na carne, que fala, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado o Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, aqui mostra, irmãos, que essa vida, ela vence todas as coisas. Ela não é que ela pode, ela vence todas as coisas. E qual a prova disso? O próprio Senhor. Ele veio, né, veio como homem, passou as mesmas situações, as mesmas angústias que nós passamos, mas o que fez o Senhor vencer? É a vida do Senhor. Então, ele tomou posse da vida de Deus, venceu todas as coisas, né? Ele fala contemplado por anjos, até os anjos olhavam, né, o viver do Senhor. Mas, por meio das situações, ele ia permitindo o Senhor se expressar. E hoje, ele está dentro de nós e ele quer passar isso para nós. Né, irmãos? Isso não nos isenta, irmãos, das situações que nós vamos passar, mas isso nos fortalece e nos encoraja, porque é o Senhor que está cuidando de nós. E quando nós desfrutamos, irmãos, disso, e nós tomamos posse, isso gera em nós a fé, que é a fé subjetiva, né, que os irmãos têm compartilhado conosco. Tem a fé, né, objetiva,
mas tem a fé subjetiva, que é trazer tudo isso, irmãos, está dentro da palavra, para a nossa experiência do nosso dia a dia. Né? Romanos 10, 17 fala, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos, né, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos um versículo, nós ouvimos um hino, aquilo entra para dentro de nós, a palavra entra para dentro de nós, mas aí nós precisamos crer. Falar, Senhor, eu creio nesse versículo. Nós ruminarmos, ontem o irmão compartilhou sobre nós meditarmos a palavra. E quando nós meditamos, essa palavra entra para dentro de nós. E quando vem as situações, irmãos, eu tenho, né, experimentado algo, assim, irmãos, que vem as situações, e na hora que vem, que nós invocamos o nome do Senhor, não sei se é assim com os irmãos, mas parece que eu sinto o meu espírito buscando dentro de mim a palavra, buscando aquele bom depósito que está dentro de mim, porque a palavra, ela nos fortalece. Então, quando nós desfrutamos e nós cremos, nós trazemos para dentro de nós. É o que Hebreus fala, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a palavras que temos ouvido. Não é só ouvir, né, como ontem a irmã compartilhou, não é ouvir, entrou aqui e sai ali. Mas a gente ouve e se apega. Por mais que naquele momento a gente não crê, mas nós não cremos, mas nós pegamos aquilo ali, lemos e oramos, falamos, Senhor, eu quero crer. Senhor, a tua palavra fala assim, né? Eu não quero ter essa vida porque o Senhor preparou algo melhor. Né? O Senhor mandou eu tomar posse, Senhor, eu quero tomar posse da vida eterna. E isso gera em nós o bom depósito. Que é por meio disso, irmãos, que o Senhor vai se manifestar por meio de nós. Em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, 12 e 14, né? Fala assim, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que aí fala, mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E o versículo 14 fala, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o que é esse bom depósito, irmãos? É tomar posse dessa vida. É nós desfrutarmos da vida e da fé. Quando nós cremos, nós trazemos a palavra para dentro de nós. Isso gera em nós o bom depósito. E igual quando nós respiramos, né? O pulmão, né? Nosso fortalece, né? Ele inspira, ele vai abrindo, ele vai se exercitando, ele vai trazendo ar para dentro de nós. E assim é o nosso espírito. Nós precisamos, né, irmãos, todo dia exercitar o espírito, tomar posse dessa vida, crer na palavra do Senhor. Isso vai gerar em nós o bom depósito, que aí quando vier a situação, o Senhor vai poder se manifestar por meio de nós, porque o Senhor é o nosso conteúdo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Será o encargo que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. O que o Daniel falou sobre a fé vem pelo ouvir é muito prático. Quando os discípulos estavam naquele barco e o Senhor começou a andar por sobre as águas, eles ficaram com medo. Isso está em Mateus capítulo 14, que fala que Jesus despediu as multidões e ele ficou só à tarde, quando o barco estava longe, ele começou a andar sobre as águas. E na quarta vigília da noite, os discípulos do Senhor andando por sobre as águas, mas não reconheceram o Senhor. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. O que é um fantasma? É a fonte do nosso medo. É a fonte da nossa angústia, da nossa preocupação. E começaram a ficar com muito medo. Mas, imediatamente, o Senhor fala uma palavra para fortalecer a fé deles. Ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, qual é a fonte do teu medo? Qual é a fonte da tua angústia? Talvez você esteja enxergando a situação na sua vida como um fantasma. Mas o fato é, Jesus está andando por sobre as águas e quer entrar no seu barco. O Senhor quer entrar em nosso barco. Ele diz para nós, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí nós sabemos da experiência maravilhosa e única de Pedro, em que Pedro olhou para o Senhor, ele pediu para o Senhor para que ele pudesse andar por sobre as águas. Ele confiou no Senhor. Ele começou andando por sobre as águas, mas depois que ele viu a tempestade, as ondas, o vento, ele começou a afundar. E depois o Senhor salvou ele.
Toda situação em nossa vida, irmãos, é motivo para que nós possamos agir por meio da fé. E fé é nossa reação à palavra de Deus. O Senhor está dizendo para nós: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Podem ter muitos fantasmas na sua vida. Precisamos reconhecer o Senhor em todas as situações, para que possamos olhar para Ele, crer e andar por cima das águas. O que Deus quer fazer conosco é se unir a nós. Essa é a grande questão do mistério da piedade. Deus se manifestando na carne, Deus se manifestando em nós. Ou seja, Deus quer se unir a nós, Deus quer se misturar com o homem. Mas, qual que é a nossa condição? Primeira coisa que nós precisamos é crer no Senhor. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Sem fé, não podemos nos aproximar de Deus. Sem fé, não podemos ser um com Deus. E um dos principais pontos, irmãos, que muitas vezes afeta a nossa fé é a questão de nós guardarmos uma boa consciência. Então, Daniel falou sobre tomar posse da vida eterna, falou sobre nossa fé. Assim como para aqueles que dirigem, nós sempre precisamos ficar de olho no nível do óleo do carro, nós sempre precisamos cuidar da nossa consciência. Então, tem um versículo muito bom que associa a fé à nossa consciência, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, que fala: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, afundar na fé. Amados irmãos, temos ouvido uma palavra tão forte, uma palavra tão rica, mas para que a palavra tenha efeito em nossa vida, para que ela realmente possa frutificar, precisamos manter uma boa consciência. Se nós não cuidarmos da nossa consciência, nós podemos naufragar na fé. O que é manter uma boa consciência? É nós termos um viver justo diante de Deus e diante dos homens. 1 João 1,9 nos encoraja dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como está a nossa consciência, irmãos? A nossa consciência, na verdade, é uma das partes do espírito. Ela é o órgão que nos dá sensibilidade em relação ao nosso viver diante do Senhor. Para aqueles que têm uma consciência ativa, tem uma sensibilidade maior. Para aqueles que têm uma consciência inativa, já não existe sensibilidade. E aqui, irmãos, eu queria encorajar todos para que nós, todos os dias, tivéssemos uma prática de orar ao Senhor para tratar a nossa consciência, para confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Há quanto tempo você não tem uma conversa sincera diante do Senhor, confessando os teus pecados, tuas fraquezas? Eu confesso aos irmãos, nos últimos 18 meses, eu tenho tido uma experiência mais profunda de abrir meu coração ao Senhor, para que Ele trate o meu coração. Tem um versículo muito encorajador, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que fala sobre a palavra de Deus sendo viva e eficaz. Como a fé e a consciência estão conectados, o que expõe a nossa consciência, o que nos leva a tratar a nossa consciência de maneira adequada diante do Senhor, é o impacto da palavra de Deus na minha vida. Tanto a palavra que nós ouvimos na vida da igreja, mas também, muitas vezes, o Senhor, por meio da sua própria palavra, fala diretamente em nós, quando nós oramos a Ele. Aqui fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Agora, vamos aplicar em nossa vida, na minha vida. A palavra de Deus na sua vida tem sido viva? Ou tem sido apenas uma letra morta? Podemos ter muito conhecimento bíblico, irmãos, mas o que mais importa diante do Senhor,
o que mais importa também em relação a Satanás, ao inimigo de Deus, não é o nosso nível de conhecimento bíblico, mas é se a palavra está sendo viva para mim, se ela muda o meu viver, se ela toca na minha consciência, se ela me mostra quais são as partes do meu coração que Deus ainda precisa tratar. A palavra de Deus também é eficaz, ela é ágil, ela tem um propósito de mudar a minha vida e mudar a sua vida. E aqui o autor de Hebreus continua, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amados irmãos, quando a palavra vem para nós, na sua vivacidade e na sua eficácia, ela corta. Ela corta. Quando temos comunhão com Deus e pedimos para o Senhor nos iluminar, ela vem nos cortar. Muitas vezes é como se fosse um procedimento cirúrgico. Ela vem separar, penetrar, dividir alma e espírito, juntas e medulas. Baseado na minha experiência, são nas provações, são nas tribulações que nós somos quebrantados. E são nesses momentos que nós temos a melhor oportunidade para deixar a palavra de Deus operar em nós eficazmente. E são nesses momentos que Deus revela para nós algumas questões em nosso coração que talvez estão ofendendo a Deus. Isso é tratar a nossa consciência. Esse aqui é um nível mais profundo de tratamento de consciência. E o Senhor nos mostra o que é espírito, o que é alma. O Senhor separa juntas e medulas. O Senhor quer nos conduzir à glória, mas nesse processo o Senhor precisa também tratar muitas questões em meu coração. E manter uma boa consciência, irmãos, não é manter uma vida de aparência, não é apenas ter uma vida que exteriormente parece que está bem, mas manter uma boa consciência é nós termos um canal aberto para que Deus trate os nossos pecados. E não são os pecados evidentes, exteriores. O mínimo que nós precisamos fazer é tratar esses pecados exteriores. Por exemplo, se eu menti, eu preciso confessar ao Senhor que eu menti. Se eu roubei, eu preciso pedir perdão para o Senhor e restituir a pessoa do qual roubei o que eu roubei. Mas tem muitos itens em nosso coração que às vezes ninguém sabe. Só Deus sabe e só nós sabemos. E são nessas questões, irmãos, que nós precisamos tratar nossa consciência. Muitas vezes temos orgulho, muitas vezes temos inveja, muitas vezes temos vergonha do Senhor, muitas vezes temos mágoas que nós vamos cultivando. E às vezes, irmãos, nós estamos com raiva dos irmãos, ou às vezes estamos frustrados com o próprio Senhor. Às vezes estamos com o perverso coração de incredulidade. Todas essas questões também precisam ser tratadas para que nós possamos manter uma boa consciência. E não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual que é a maneira prática que nós temos de manter uma boa consciência? É confessando ao Senhor os nossos pecados. É pedindo para o Senhor nos iluminar, pedir para o Senhor nos expor, nos arrepender, não da boca para fora, não só para cumprir a tabela de achar que, já tratei meus pecados diante de Deus, mas realmente pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Muitas vezes nós culpamos os outros por alguma situação pelo qual estamos passando, culpamos os irmãos, culpamos os vizinhos, culpamos os parentes, culpamos nossa esposa, por quê? Quando estamos em nossa alma caída, por isso que a palavra de Deus tem que separar alma e espírito. Quando estamos em nossa alma caída, sempre queremos colocar a culpa nos outros, porque nós somos justos aos nossos próprios olhos. Certo? Mas quando a palavra vem operar em nós, e nós confessamos os nossos pecados, nós percebemos que, na verdade, o problema está em nosso coração. E aí que nós aprendemos a confessar os nossos pecados. Irmãos, é muito importante que todos os dias nós investamos um tempo para confessar o que há de mais podre dentro do nosso coração ao Senhor. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos justifica.
Nós temos que crer na palavra. Talvez tenha pecados que nós estamos já cultivando há anos, mas há esperança. Se nós nos aproximarmos do Senhor nesse dia e pedir para o Senhor nos tratar, para o Senhor nos perdoar, nós iremos tratar isso e a nossa fé vai ser fortalecida. Então, isso é prático, irmãos. Isso é prático. A gente só aprende a tratar nossa consciência tratando a nossa consciência. E o primeiro passo que nós temos é pedir para o Senhor nos iluminar. Pedir para o Senhor mostrar onde temos ofendido a Ele. Pedir para o Senhor nos mostrar onde temos ofendido os irmãos, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Se tem alguém que precisa saber tudo aquilo que nós estamos pensando e sentindo, na verdade, Ele sabe tudo aquilo que estamos pensando e sentindo, é o Senhor. Mas quando nós abrimos nosso coração a Ele, Ele tem a liberdade para tratar essas questões. Isso é manter uma boa consciência, irmãos. Primeiro, nós tratamos diante de Deus. E quando Deus nos toca, nós também tratamos diante dos homens. Por isso que, até mesmo na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina, né, sobre a questão das nossas dívidas, de perdoar as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é para a nossa salvação. Porque se nós não tratarmos nossa consciência, irmão, se nós não cuidarmos disso diante de Deus, a tendência é que a nossa fé fique cada vez mais fraca, a ponto de nós naufragarmos na fé, a ponto de nós não termos mais nenhum impacto no reino de Deus, a ponto de nós sermos apenas mais um na correnteza desse mundo, porque nós perdemos a nossa força vital, que é a nossa fé, porque nós não cuidamos de uma boa consciência. Então, vamos tomar essa palavra para nós, eu tomo essa palavra para mim, para que nós possamos ter uma boa consciência e tratar nossos pecados diante do Senhor. E o Senhor nos purifica, o Senhor nos justifica, não tem nenhum pecado maior do que a cruz de Cristo. O Senhor tratou tudo na cruz. Isso é muito importante, irmãos. E quando nós temos uma boa consciência, nós temos um bom indicador do nível de óleo. E aí, quando acende, já precisa trocar o óleo. Outra coisa, às vezes nós até podemos ter uma consciência que nos sinaliza que algo está errado, mas se eu não trato, ignoro, isso passa a viver um hábito, passa a se tornar um hábito. E aí, daqui a pouco, o carro para, o motor funde, porque nós não estamos cuidando da nossa consciência. Então, aquela voz interior que Deus te fala é muito importante. Não ignoremos essa voz interior. Precisamos cuidar dessa voz. Isso vai fortalecer nossa fé, vai proteger a nossa fé, vai garantir que a nossa fé realmente nos conecte com o Senhor. E aí nós vamos ter uma vida de piedade, uma vida de manifestar Deus na carne, porque Deus tem liberdade para operar em nossa vida e por meio da nossa vida, porque nós estamos sensíveis ao falar de Deus, estamos sensíveis ao coração de Deus. Em relação à piedade, nós vemos em 1 Timóteo 4,7 sobre o exercício pessoal na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Isso é Deus se manifestando na carne. Então, o que é piedade? É ser parecido com Deus. Piedade é ser parecido com Deus. Na sua vida, na sua natureza. Então, para aqueles que têm filhos, os filhos são parecidos com os pais. Eu olho para o meu filho e eu me vejo nele. Por quê? Ele tem a mesma vida e a mesma natureza que eu tenho. Então, o que é exercitar pessoalmente na piedade? É nós estarmos conectados em comunhão com Deus de tal maneira que nós passamos a ser parecidos com Deus. Tem aquela frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Com quem estamos andando, irmãos? Com quem você tem andado? Se você anda com Deus, se você anda com os irmãos, você vai ser parecido com Deus. E você vai ser parecido com os irmãos. Agora, depende quais são os irmãos, né, que são hoje a tua referência. O principal é nós investirmos tempo para termos comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus e permitimos que Ele opere em nossa vida, nos tornamos parecidos com Deus. E aí nós passamos a expressar o amor de Deus, passamos a expressar a vontade de Deus.
Como nós podemos andar no Espírito? Como podemos nos exercitar pessoalmente na piedade? É aprendendo a colocar a nossa alma debaixo do governo do Espírito. Nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. E a nossa alma, muitas vezes, é uma alma selvagem, é uma alma independente de Deus, porque essa é a natureza caída que nós temos. Mas quando nós aprendemos a colocar a nossa mente nas coisas lá do alto, quando colocamos nossa mente no reino de Deus, esse é o primeiro passo para que possamos nos exercitar pessoalmente na piedade, porque a partir do momento que eu escolho colocar minha mente nas coisas do Senhor, o Senhor passa a governar meus pensamentos. E aí todas aquelas baboseiras, todos aqueles pensamentos negativos, carnais, passam a perder espaço, porque o Senhor passa a colocar em nós os pensamentos dele. E aí minha mente passa a ser governada pelo Espírito, e eu passo a considerar não apenas as coisas da minha vida humana, que muitas vezes são lícitas, mas eu passo a considerar a necessidade do reino de Deus, a necessidade da igreja, eu passo a pensar nessas coisas, e logo em seguida, eu começo a orar para que a vontade de Deus seja revelada para mim e seja cumprida por meio de mim, começando na minha casa. Então, manifestar Deus na carne, nos exercitar na piedade, começa dentro de casa, meus amados irmãos. Não adianta eu ter um viver aparentemente piedoso lá fora, se dentro de casa eu manifesto mais Satanás do que Jesus. Eu estou sendo forte porque, às vezes, quando estamos na nossa carne, a manifestação não é de Deus, mas muitas vezes é de tudo aquilo que tem de maligno, porque eu não estou dando liberdade para o Senhor operar em mim, porque eu estou dando liberdade demais para a minha carne agir. Então, começa com a nossa mente, mas depois a nossa vontade precisa ser uma vontade no qual nós dizemos: Senhor, eu quero ser um com tua vontade. E nossa emoção também passa a ser conectada com o amor de Deus. Você tem expressado o amor de Deus para sua esposa, para o seu marido? Você tem expressado o amor de Deus para os seus colegas de trabalho, orando por elas, dando testemunho de quem o Senhor é em sua vida? As pessoas, quando olham para você, elas podem dizer: eu vejo Deus em você. Isso é manifestar Deus na carne. Isso é ser piedoso. Ser piedoso não é ter uma aparência religiosa de alguém que está andando nas nuvens. Não, irmãos. Ser piedoso é nós expressarmos quem Deus é. E as pessoas que não têm o Senhor são salvas por meio do nosso testemunho, porque nós expressamos quem Deus é. Não de maneira religiosa, não de maneira doutrinária, mas de maneira viva e eficaz, porque o Senhor já separou alma e espírito, juntas e medulas, porque nós permitimos que Deus operasse em nossa vida. Isso é manifestar Deus na nossa humanidade. Podemos conhecer toda a Bíblia, podemos conhecer muitas palavras sobre o amor, mas se eu maltrato a minha esposa e sou rude com ela, eu não estou expressando o amor de Deus com ela. Se eu maltrato os meus colegas de trabalho, ou se eu tenho um proceder injusto na sociedade, eu não estou expressando a Deus. Então, ter esse viver de piedade, irmãos, tem a ver com quanta liberdade que eu dou para o Senhor operar em minha vida. Não é falar: não, os outros precisam mudar. Não. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Senhor, muda a minha vida. Eu confesso os meus pecados, eu confesso a minha fraqueza. E a partir daí nós passamos a entrar numa experiência muito mais viva e eficaz, quando o Espírito trata a nossa vida. E para finalizar, nós vimos na leitura dessa semana sobre 1 Timóteo 3,16, que é um versículo maravilhoso. Na verdade, começa no 14 dizendo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, existe um proceder adequado na casa de Deus. Nós não podemos andar de qualquer maneira na casa de Deus, porque Deus é o cabeça da casa. Cristo é o cabeça da igreja.
Então, existe um procedimento, tem um padrão para andar na casa de Deus, que é de acordo com o coração de Deus, que é de acordo com a natureza de Deus, que é de acordo com o governo de Deus, com a vontade de Deus. Agora, como é que Deus se expressa aqui na terra? Não é por meio dos anjos, não. É por meio da igreja. Nós somos a expressão de Deus nesta terra. Nós somos a igreja do Deus vivo. Que ousadia que o Senhor teve para nos incluir nesse plano e contar comigo e contigo para que nós possamos expressar a Deus como a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, como as pessoas que não têm Deus vão ver Deus? Por meio do viver da igreja. O viver da igreja expressa todas as verdades que estão contidas na Bíblia. Só que para isso, eu preciso da liberdade para que Deus opere em minha vida. Senão, o que eu vou expressar não é Deus. Eu vou expressar a minha carne. Eu vou expressar minhas opiniões. Eu vou expressar aquilo que não é do Senhor. Mas o Senhor foi muito ousado ao depender da igreja para que ele se expressasse. Por isso que ele foi o precursor, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro que se entregou. Ele foi o filho unigênito de Deus para se tornar o filho primogênito de Deus. E nosso modelo é o Senhor, porque ele se esvaziou primeiro, irmãos. Ele veio em semelhança da carne. Você está em Filipenses, ele se esvaziou como servo e veio na semelhança dos homens, mas sem pecado. E aí nós vemos sobre o grande mistério da piedade, que é o título dessa palavra. Aquele que foi manifestado na carne. Deus encarnou. Deus se tornou homem por meio do seu Filho Jesus. Deixou o alto trono, deixou o conforto, a alta posição nos céus para se tornar um homem. Nasceu num coxo de vaca. Teve uma vida de restrições. Se você acha que tem uma vida de restrições, olha para a vida do Senhor Jesus. Ele poderia ter nascido no palácio, mas ele nasceu na humilde família de um carpinteiro. Esse é o padrão do Senhor. Sem ostentação, sem muita aparência, entrando em contato com a vida real, entrando em contato com a humanidade na condição em que está. Ele nasceu num coxo de vaca e aprendeu a viver como um homem. Ele se manifestou na carne. Deus quis ser um homem para que ele pudesse nos conduzir para ele mesmo. Foi justificado em espírito. No começo de Romanos, nós vemos que o Filho do Homem veio, mas ele foi designado Filho de Deus, ou seja, Deus aprovou a pessoa e o viver humano do homem Jesus. Ele veio em carne, mas viveu no espírito. E essa é a realidade, irmãos, que Deus quer dar para cada um de nós. Nós estamos na carne, mas nós vivemos no espírito. Essa carne não é apenas a carne no aspecto negativo, mas é na forma humana que nós temos hoje. Nós somos homens. Nós temos fome, nós temos sede, nós sentimos dor, passamos por tribulações, nós choramos, nos alegramos. Precisamos de consolo. Então, o Senhor veio na carne, mas ele viveu no Espírito e o Espírito justificou todo o procedimento dele. O Espírito selou cada passo da vida dele. Assim como o Espírito quer selar também, amado irmão, amada irmã, a tua vida. Permita que o Senhor trabalhe em tua vida, para que você tenha também um viver aprovado no Espírito, para que você tenha um viver justificado pelo Espírito. E sabe qual foi a maior prova de que o Espírito aprovou e justificou a vida de Jesus? Quando o Senhor ressuscitou. Deus Pai aceitou todo o trabalho do Filho na cruz. E por isso que nós estamos aqui, celebrando a mesa do Senhor, porque nós fomos incluídos nessa justificação. Homem e Deus, juntos, em que Deus leva a humanidade para dentro dele. E todo o viver humano do Senhor, sua encarnação, tudo aquilo que ele passou de sofrimentos, de restrição, sua morte, sua ressurreição, foi contemplado por anjos. Os anjos viram tudo, tanto os anjos caídos quanto os anjos que permaneceram ao lado do Senhor. E depois que Cristo soprou sobre o discípulo do seu espírito e deu a grande comissão sobre o ide imperativo de pregar o evangelho foi espalhado.
e pregado para os judeus, mas principalmente para alcançar a todos, foi pregado entre os gentios. E a palavra do evangelho foi recebido em todo o mundo. E precisa hoje continuar sendo pregado para que até os confins da terra tenhamos, pelo menos, o alcance do evangelho do reino. E depois, recebido na glória. Esse recebido na glória aparentemente está fora de ordem, porque depois que o Senhor foi justificado em espírito, ele ascendeu aos céus. Então, Cristo, como homem, foi recebido na glória antes de ser pregado entre os gentios, se for olhar a cronologia racional. Mas aqui, esse recebido na glória não é apenas o homem Jesus individual, mas eu e você estamos incluídos nessa glorificação. Aqui temos a igreja do Deus vivo, que foi levada à glória, que vai ser levada à glória, porque o Senhor incluiu a todos nós. Por isso que nós precisamos tratar nossa consciência, precisamos crer na palavra do Senhor, precisamos ser ativos na pregação do evangelho, na rede de cuidado, no pastoreio, porque o Senhor está formando um corpo que vai ser levado à glória. E o processo começa hoje, irmãos. Não é uma coisa lá na frente. O processo de transformação para sermos glorificados começa na minha casa, na sua casa, no meu proceder diário, no trabalho, nas minhas inquietações, no tratamento dos meus pecados, na pregação de evangelho para os meus familiares. É no dia a dia que o Senhor está nos levando para sermos glorificados. Isso é o grande mistério da piedade. A igreja do Deus vivo sendo transformada, dia a dia, passo a passo. E assim, de glória em glória, nós vamos ser transformados de acordo com a imagem do Senhor. E nós temos liberdade no Espírito, porque já estamos livres de toda a escravidão satânica que nos prende a essa terra. Louvado seja o Senhor. Então, seu encargo, irmãos, nessa semana, espero que todos possam desfrutar disso. Então, que tal agora, antes de abrir para compartilhar, cada um ore diante do Senhor. Você pode orar também com o seu cônjuge, quem estiver junto também, orem. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Depois a gente já libera para compartilhar.